Início de semana, programa novinho no ar. A partir de agora você acompanha a 27ª edição do programa Na Tela do 20, que também pode ser visto pelo site tvcanal20.com.br. Tristeza ou depressão pós-parto? O que de fato é esse sentimento que muitas mulheres apresentam logo que dão à luz? Dr. Salviano Macedo explica pra gente. É grande o número de mulheres que se queixam de tristeza e irritabilidade logo após que parem. Pior para quem convive com elas, maridos, amigos, irmãos e familiares que estão ali no dia a dia. O tema de hoje: depressão e tristeza pós-parto. Doutor Salviano, como lidar com essas pessoas? Como que a família deve lidar com alguém que passa por esse problema? Como que a família vai lidar? Primeiro nós temos que diferenciá-las. Existe uma tristeza pós-parto e uma depressão pós-parto. É diferente. E qual é essa diferença? Veja bem, a depressão, toda pessoa deprimida sente tristeza, mas nem toda pessoa triste é depressiva. Então a depressão, ela é algo incisivo, ela é algo que é onde as pessoas se sentem incapazes de sentir. A tristeza não, a tristeza tem um porquê. Vamos supor que uma pessoa teve o bebê, mas já viu pessoas que se separam durante a gestação? E quando ela olha para o bebê, é fruto daquele amor que já se foi. Então isso é uma tristeza. E a pessoa olha e fica muito tempo triste contemplando aquele bebê, aquela criança, que é fruto de uma pessoa que ela amou e ama ainda. Só que se foi por algumas questões emocionais ou por questões pessoais mesmo, acabaram se separando. A depressão não. A depressão pós-parto, há uma rejeição por completo do bebê. Inclusive, não é nem aconselhável deixar muito a criança perto de uma pessoa com depressão pós-parto. Ah, é? É muito sério mesmo. Por quê? Porque ela rejeita, ela não aceita a criança em hipótese alguma. Do ponto de vista de alguns terapeutas, eu não estou generalizando, mas do ponto de vista de alguns, a depressão pós-parto geralmente se dá em pessoas que ela fez a vontade de todo mundo, menos a dela. Como assim? Explica melhor. O sonho do marido era ter um filho. Ah, tá. O sonho do marido, desde quando namorávamos, nós queremos ter um filho, nós vamos ter. E ela esquece das vontades dela e se detém na vontade do marido, a mãe, a religião, todo mundo casa para procriar, a sociedade. A própria cobrança, né? Todo mundo, nossa, fulano já tem 2, 3 anos de casado e ainda não teve filhos. E pressionada pelos que estão à sua volta, ela engravida. Só que há um conflito de sentimentos. E dentro desse conflito de sentimento instala-se uma depressão pós-parto. Quando a criança nasce, ela olha para a criança e a criança ela faz parte desse objeto de rejeição. Por quê? Porque ela está rejeitando a ideia de ser mãe que não é dela, é de todos menos dela. Então, esse é um caso, caso, tá? Não estou generalizando, não. Então isso tudo pode ser comparado também ou equiparado com fatores externos e até mesmo internos? Interno. Nesse caso aí, principalmente, é interno. Porque se todo mundo queria, e ela aparentemente também morre de amores pela gravidez, eu quero ter uma criança e tudo. Quando a criança nasce, ela vai perceber que não era bem isso que ela queria. Não era bem isso, não era isso que ela queria. Era isso que o marido queria, era isso que a mãe queria, era isso que a sociedade queria. Aí ela vai olhar no espelho, quer ver quando ela olha no espelho e vê que o corpo já não é mais o mesmo corpo. E tudo que ela queria era manter o corpinho de boneca por mais algum tempo e não pôde devido à gravidez. E, nossa, tudo isso desperta nela um sentimento de rejeição ao bebê nascido. É o que nós chamamos muitas das vezes de depressão pós-parto, e nada mais é do que um sentimento de rejeição
só pelo bebê. Quais são os sinais de alerta que a família deve ter, então, nesse caso? Esse cuidado aí especial com Olha, essa pessoa? prestar atenção como que a mãe vai lidar com o filho. Ou mesmo se ela vai estar chorando muito, ou se ela vai estar rejeitando, se ela não está querendo dar de mamar para sua criança, quando ela pede incessantemente para que tire o bebê de perto dela, que é o contrário. Mas tem alguns né? casos de agressividades também, né? Que não até pode. mesmo com o marido, né? Justamente, porque o marido que queria a gravidez, você A culpa falou, é dele, a né? culpa é dele. Geralmente é quem é o mais culpado, é que mais sofre. A mãe, a sociedade, ela não quer ver ninguém. A depressão ela pode acontecer no primeiro filho ou em outras gestações? Em outras gestações. Pode ser que o primeiro foi a coisa mais desejada do mundo. E o segundo aconteceu, foi um acidente. Uma pessoa que tem depressão ou teve na adolescência pode vir a ter na fase adulta quando engravidar ou não? Não necessariamente não. Pessoas que têm, vamos supor, tem uma depressão chamada depressão endógena, que essa depressão ela é quase que hereditária, ela é quase que genética. E as pessoas engravidam normal, é óbvio. Se tiver alguns sintomas de depressão, vai constar como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque outrora ela já tinha, tanto com grávida ou não, tanto com um bebê, um recém-nascido ou não, vai estar da mesma forma. Então, enquanto isso não muda. A psicoterapia pode ajudar no tratamento dessa depressão ou essa tristeza pós-parto? Pode. Como? Pode ajudar no sentido de fazer com que a pessoa volte para si mesmo e ela perceba que a criança é dela e que a criança que nasceu ela não tem culpa dos seus desejos pessoais, das suas vontades pessoais. A criança não tem nada a ver com isso. E que é possível, então, rever os conceitos dela. O porquê. Sabe um ponto interessante? Nós trabalharmos com a pessoa que está com depressão pós-parto, é o porquê que ela não queria o bebê. Por que ela não queria o bebê? O que o levou a rejeitar esse bebê? Talvez ela não vai falar para o marido que vai chocá-lo, não vai falar para a mãe que vai chocar, não vai falar para as amigas que vai chocá-las, mas para um terapeuta eu acho que seria interessante ela desabafar e ela falar o porquê. Talvez pela uma idade avançada, talvez, poxa, Viana, minha caçula tem 15 anos e agora eu engravido, já imaginou nossa vida daqui para frente? Ou então, poxa, eu estou tão jovem, ou então, poxa, eu tinha uma carreira promissora e de repente eu engravido, isso vai mudar todos os meus planos de vida. São detalhes que elas guardam para si, não falam, e o que acontece? Um surto, não vou falar um surto psicótico, mas um surto depressivo. Existem formas de prevenir essa depressão pós-parto? Que quem já no início da gravidez que pudesse trabalhar um pouco isso? Trabalhar isso. Agora a melhor forma é planejar a gravidez. Ou se por alguma eventualidade for um acidente, minha querida, que você comece, é isso que a Viviane colocou aqui, comece logo no início a aceitar a gravidez. Para não ter a depressão. Porque tudo que nós vamos fazer na vida, gente, nós temos que colocar os pós e os contras. O que eu vou ganhar, o que eu vou perder, de antemão. Porque nós vamos ter surpresa na vida? Vamos. Mas o mínimo que formos surpreendidos, melhor. Quanto menos surpreendidos, melhor. Então, para quem está em casa, está nos acompanhando, uma mensagem, uma dica, né, de um psicanalista para a família e para essa pessoa que passa por isso, que sofre por isso. Primeiro, para você que sofre com isso, se há alguma dessas coisas que eu falei aqui, a gravidez foi indesejada, a gravidez não foi inesperada, que você procure uma forma de aceitar a gravidez, de aceitar o bebê se já nasceu, porque não tem culpa de nada disso, e curta-o e crie ele da melhor maneira possível. Agora, para os familiares, compreenda essa pessoa, porque não é culpa dela, tem outras coisas envolvidas, tem sonhos, tem projetos, tem planos de vida que às vezes, no ponto de vista da gestante, foi interrompido devido à gravidez. Então compreenda, sente com ela, converse com ela e eu tenho certeza, faça um acordo com ela e aí sim vocês viverão muito melhor. E quem sabe um irmãozinho aí para mais um, né? Gente, até o próximo programa. Tchau.
No quadro Coach na Tela de hoje, você vai aprender a utilizar a roda da espiritualidade com Gregório Ventura. Dicas de coach. É aqui na Tela do 20, aqui você desenvolve o seu potencial. E hoje eu quero falar para você sobre uma ferramenta chamada Roda da Espiritualidade. A espiritualidade é importante na nossa vida, ela nos conecta com Deus, ela nos permite ver além daquilo que nós vemos, ela nos permite estar bem conosco mesmo, com as outras pessoas, ela nos coloca numa dimensão muito maior, principalmente naqueles momentos que nós precisamos recorrer a ela. Então, na espiritualidade, nós temos aquelas virtudes, aquelas qualidades que são necessárias para o nosso ser espiritual. Nessa roda da espiritualidade que vocês percebem aqui, eu tenho algumas virtudes que são fundamentais. O perdão, como é importante a gente saber perdoar. O amor, a vivência do amor para com os outros, para com os nossos colegas de trabalho, para com as pessoas de uma maneira geral. A caridade, a importância da gente ser caridoso, reconhecer que tem pessoas que sim, que necessitam de nós. E nesse ponto, quantas empresas têm programas voltados para atender pessoas carentes? Isso é muito importante, muito valorizado hoje. A doação, a capacidade de me doar. Porque a pessoa, inclusive no trabalho, ela não pode pensar só nela, ela não pode ser egoísta. Os egoístas acabam ficando para trás. Os que são promovidos são aquelas pessoas que têm espírito de doação. A oração, essa condição de dialogar com Deus, de estar na intimidade com Deus, isso faz muita diferença. Pessoas que oram, pessoas que rezam, elas têm a capacidade de viver num ambiente de trabalho, lidando com as dificuldades de uma maneira muito mais tranquila, muito mais em paz. A fé, é muito importante a fé, esse é fundamental, essa fé que vem lá de dentro das pessoas e também em situações difíceis acaba ajudando as pessoas a vencerem barreiras. A alegria, a importância da... Quem não gosta, de uma pessoa alegre, simpática no ambiente de trabalho. A sabedoria, para às vezes saber se silenciar, pensar sobre uma situação, sobre um fato. Praticar o bem, isso é importante, não desejar o mal e praticar o bem. Todos gostam de pessoas que praticam o bem, valorizam essas pessoas. A esperança é você ter algo na frente onde que você acredita, não ficar com o pé preso só no passado, só nas dificuldades, só naquilo que dá errado. A esperança nos faz ver além. E a gratidão, como é importante a gente agradecer o colega de trabalho, agradecer as pessoas à nossa volta, ser educado, isso é muito importante, ir além disso, com esse coração que é agradecido, com esse coração que é gratuito, As pessoas valorizam muito quem agradece. Quantas pessoas você tem agradecido ultimamente? Então essa roda da espiritualidade, ela nos ajuda a pensar sobre isso. E eu diria para você, de 1 a 10, o quanto você está em cada uma dessas virtudes, sendo 1 a menor nota e 10 a nota maior. Então você vai se perceber e aproveitar para dizer assim, como que eu posso desenvolver, como eu posso desenvolver a minha capacidade de doação, Eu sempre digo isso, faça sempre mais do que o esperado. E antes que você pense, o mundo já lhe devolveu aquilo de maneira multiplicada, Eu digo sempre, os promovidos são aqueles que se doam, são aqueles que fazem muito mais do que aquilo que esperam que ele faça. São aquelas pessoas que realmente têm esse espírito de doação, de amor, esse espírito de servir o outro, esse espírito de gratidão, esse espírito de alegria, Por exemplo, pessoas, que lidam com pessoas atendendo o tempo inteiro. É importante ter alegria, é importante saber ouvir o outro, escutar, ter esse sentimento de alegria. Então isso faz parte, quando eu estou conectado espiritualmente com Deus e com as pessoas, com toda certeza o meu trabalho ele é desempenhado de uma maneira diferente. Ele é desempenhado de uma maneira que as pessoas notam que há algo diferente numa pessoa que tem esse componente espiritual. Quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, quando nós estamos com muita raiva e atendemos mal as pessoas, somos mal educados, entregamos um trabalho de qualquer jeito, é porque de fato também nós estamos desconectados espiritualmente. É preciso de novo se conectar através da oração, se conectar através dessa capacidade que nós temos de olhar para o outro, para outra pessoa de uma maneira diferente. Então eu sempre digo, na vida nós precisamos de um equilíbrio no geral da nossa vida e a espiritualidade faz diferença.
Por quê? Porque ela é a essência da nossa vida. Nós precisamos dela e com ela, né, vivendo ela, se preocupando com essa dimensão, eu te garanto, o seu desempenho será muito maior em todas as áreas de sua vida e principalmente no seu ambiente de trabalho. As pessoas vão reconhecer este seu comportamento, vão valorizar este seu comportamento. Pense nisso. Roda da espiritualidade. Faça esta roda girar de uma maneira positiva na sua vida. Coach é aqui na tela do 20, aqui você desenvolve o seu potencial. Interessante, não é? Então não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em instantes.